Eu fui tentar ser esperta e perdi ele por pura ganância da minha parte. Queria que ter história nova. Bom, gente, eu conheci esse rapaz na empresa onde eu trabalhava quando eu tinha 18 anos, né? Ele era o dono da empresa onde eu trabalhava. A gente não tinha muito contato além daquele profissional, então era um contato assim super superficial, até porque era uma empresa grande, tinha muitos funcionários, então era muito difícil assim ter o contato direto com o chefe, né? Só que depois de uns meses trabalhando dentro dessa empresa, começou a rolar uma fofoquinha, um burburinho de que ele tinha se separado da esposa dele, né? Que ele tava passando por essa fase e tudo. Mas até então era só fofoca. Ninguém tinha 100% de certeza se realmente ele tinha se separado da esposa dele ou não. Enfim, depois que começou a rodar essa fofoquinha, né? Umas semanas depois, ele começou a ser mais presente dentro da empresa. Ele começou a ser mais participativo, a conhecer mais os funcionários e tudo. E comigo não foi diferente. Ele começou a se aproximar muito de mim, começou a me tratar de uma forma diferente, tentar conversar comigo ali o tempo todo. Inclusive, tinha momentos que ele chegava perto de mim quando eu tava trabalhando e queria estar conversando. E eu ficava tipo, cara, esse homem tá me atrapalhando, porque ele realmente acabava me atrapalhando um pouquinho no meu serviço, sabe? Mas como ele era meu chefe, eu não queria, tipo, dar um chega pra lá nele, né? Tipo, falar assim, ei, tu tá me atrapalhando. Então eu ficava, tipo, conversando com ele e tal, mesmo ele me atrapalhando. Até que depois de umas semanas, né, de toda essa situação, um dia ele me chama na sala dele e simplesmente me demite. Na hora eu fiquei sem entender completamente, né, mas, tipo, ele me mandou embora e ninguém na empresa entendeu nada, porque eu era uma funcionária muito boa lá dentro, eu nunca tinha dado trabalho, nunca tinha feito nada de errado, então ninguém entendeu por que ele tinha me mandado embora e nem eu. Mas enfim, peguei as minhas contas e fui. Passou uns dias que ele me demitiu, do nada, ele me liga, perguntando se eu queria jantar com ele, porque ele precisava conversar comigo e tal. Na hora eu aceitei, porque eu achei que ele ia me chamar, de repente, pra voltar pra empresa, ou pra conversar sobre o meu trabalho, né, e tal, então eu aceitei. E fui. Ele me levou em um restaurante que eu nunca tinha frequentado na minha vida, porque era um restaurante que eu não tinha condições de pagar com o salário que eu tinha, né? Mas ele me levou e tudo, e lá nós começamos a conversar. E lá ele falou, né, tipo, ele perguntou se eu entendia, se eu sabia o motivo dele ter me demitido, e eu falei que eu não entendia, que eu não sabia. E foi que ele disse que ele tinha feito aquilo porque ele estava super interessado em mim, que ele estava apaixonado por mim, porque ele tinha gostado muito de mim, mas que pra gente manter um relacionamento não ia dar, porque não podia, né, um relacionamento do chefe com uma funcionária. Então ele tinha me dispensado para que o nosso relacionamento pudesse acontecer, mas que não era para eu me preocupar, porque ele já tinha falado com um amigo dele, que era dono de uma outra empresa, e ele tinha conseguido um emprego para mim lá, e que esse amigo dele ia ligar para mim, e eu nem ia fazer entrevista nem nada, eu já tava, tipo, contratada direto. E aí ele perguntou, né, se eu queria, né, manter o, tipo, sair mais com ele, manter um relacionamento e tal. E na hora eu fiquei bem abismada, né? Eu falei pra ele que eu fiquei muito surpresa, eu não tava esperando aquilo. Mas falei pra ele que eu queria, tipo, conhecer ele, né? Tipo, ele me interessava também, ele era um homem bonito, educado e tudo. Mas que pra ter um relacionamento eu queria conhecer, queria conversar mais e tal, antes de qualquer coisa. Então, a partir desse dia, a gente começou a ter muito contato, né? A gente conversava todos os dias por telefone, todos os dias, todos os dias. Depois começamos a sair com mais frequência, ficamos as primeiras vezes, começamos a ter mais intimidade e tudo. Até que chegou um momento em que eu realmente comecei a gostar muito dele. E nisso, ele começou a me dar de tudo, sabe? Nessa época eu morava em um apartamento que ficava no bairro muito perigoso da minha cidade. Só que era o único lugar que eu conseguia pagar com o meu salário. E aí ele me tirou desse lugar, me botou em um apartamento, um dos apartamentos dele, porque ele tinha vários espalhados, e me botou pra morar lá e tal. E ele me dava de tudo, sabe? Eu tinha o meu emprego, eu realmente comecei a trabalhar na empresa do amigo dele, mas ele sempre me dava de tudo. Ele me dava dinheiro, pagava as minhas contas, me mandava pra salão, me levava nos restaurantes, me dava dinheiro pra comprar roupa e tal, porque ele falava que eu tinha que ter as melhores coisas e tudo. Só que assim, a gente ficou um ano nisso, e depois eu comecei, tipo, e aí, não vai me apresentar pros teus filhos, não vai me apresentar pra tua família e tal? E aí ele, tipo, falava pra mim que era pra eu esperar um pouquinho, porque agora que ele tinha conseguido se separar da esposa dele, então tava muito recente, que era pra eu ter um pouco de paciência, porque ele não queria que ninguém levantasse a hipótese de que ele tinha se separado da esposa dele por causa de mim e tal. Então eu comecei a ser paciente, né? Mas eu gostava muito dele e tudo. E ele sempre ali me dando de tudo. Quando a gente completou 2 anos juntos, ele ainda não tinha me apresentado pra família dele e nem pros filhos. E aí eu comecei a pressionar ele cada vez mais, e ele sempre me dava uma desculpa, sempre me enrolava e tudo. E eu falei pra ele que aquilo tava ficando insustentável pra mim, porque eu queria ter um futuro com ele, sabe? Eu queria me casar, eu queria ter filhos, eu queria ter, sabe, todo aquele processo. E ele falava pra mim que ele já tinha 2 filhos, né? E que, assim, a gente poderia ter filhos no futuro e tal, mas que aquele ainda não era o momento, que quando ele quisesse ter filhos, ele poderia ter e tudo. Enfim, aí de tanto eu pressionar ele, de tanto ele me dar desculpa aqui, desculpa ali, o que foi que eu enfiei? Olha a ideia que eu enfiei na minha cabeça. Eu vou engravidar dele.
Se eu engravidar dele, ele vai me assumir. Isso era o que passou na minha cabeça, né? A ideia gênia que passou na minha cabeça na hora. E aí o que foi que eu fiz? Eu parei de tomar o anticoncepcional que eu tomava. E comecei a tentar engravidar. Só que passou uns meses e eu não consegui engravidar de jeito nenhum. Aí eu ficava tipo, cara, por que eu não tô conseguindo engravidar e tal? Será que o problema sou eu? Será que o problema é ele e tal? Enfim, até que eu tive a brilhante ideia de sair com um cara com quem eu já tinha tido um rolo há um tempo atrás, na esperança de ficar grávida desse cara, porque eu pensei, vai ver que o problema é com ele, vai ver que ele tem alguma coisa, que não pode mais engravidar e tal. Enfim, acabei saindo com esse cara. E na primeira vez que eu saí com esse cara, eu fiquei grávida. Mas também, tipo assim, foi só uma vez, eu não quis mais. Quando eu descobri que eu tava grávida, nunca mais atendi ligação, recebi mensagem, nada. E aí eu, né, na minha esperteza, preparei uma caixinha, tudo, com sapatinho, um bilhetinho bonitinho, dando parabéns papai e tal. Quando eu entreguei pra ele, ele virou pra mim e falou, olha, parabéns, mas esse filho não é meu. Eu fiquei tipo, como assim não é teu? Ele falou, não é meu. Porque o que foi que eu te falei? Quando eu quisesse ter filho, eu ia ter filho. Acontece que depois que eu tive meu segundo filho, eu fiz uma vasectomia. Então eu não posso ter filhos. A minha vasectomia é sim reversível, mas eu não reverti ela. Gente, a minha cara foi no chão, sabe? E eu tive que me fazer de ofendida, né? Não, mas não tem como e tal. Aí ele, tudo bem. Se você tá dizendo que é meu, tudo bem. Eu vou te dar todo o suporte que você precisa durante a gravidez, tudo. Mas quando o neném nascer, a gente vai fazer um exame de DNA. E, gente, o que eu podia fazer? Nada, né? Quando o neném nasceu, ele fez o exame de DNA e deu que o bebê não era realmente dele. E assim, eu fiquei tipo com a cara no chão, tentei pedir desculpas, disse que eu tinha feito aquele momento de desespero e tal, que tinha sido só uma vez, tudo. Mas enfim, é claro que ele não perdoou a minha traição, né? A gente se separou. Ele tirou todas as regalias que ele me dava, né? Todas as coisas que ele fazia por mim, é óbvio que ele parou de fazer. E a única coisa que ele fez foi assumir o filho como dele, porque tinha muitas pessoas próximas que sabiam do nosso relacionamento, né? E ele, tipo, não queria que essas pessoas soubessem que eu tinha traído ele. E aí ele acabou assumindo a criança como dele, registrou e tudo. Hoje, ele dá tudo que a criança precisa, meu filho já tem 5 anos, e ele dá de tudo, né? Ele paga plano de saúde e tal, tal. Mas com relação a mim, ele cortou tudo que ele me dava e a gente se separou. Hoje em dia, o único contato que eu tenho com ele é realmente só por causa do nosso filho, digamos assim. Ele já tá envolvido com outra moça, já tá praticamente casado com ela. E eu perdi o cara que eu gostava por pura ganância, por pura burrice, porque eu pensei que eu poderia ser esperta com ele. É claro que eu me arrependo, mas eu também não atrapalho a vida dele de forma nenhuma, eu não fico perturbando nem nada, eu deixo ele seguir a vida dele, porque eu sei que a culpa de tudo ter dado errado não foi de mais ninguém, além de mim mesma. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.